Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e mais uma vez nos reunimos para falar sobre o Evangelho do Mestre Jesus e as suas diretrizes. Lembrando antes, meus queridos amigos, que deixem o seu like, comentem o vídeo e compartilhem. E dando sequência às orientações do nosso Mestre Jesus, tem uma parte que eu vou, mais na frente nós iremos ver, mas que Jesus diz assim, ele está falando sobre um homem muito rico, que vivia só pensando em ajuntar em celeiros, em guardar os seus bens. Então diz aqui que, mas ele nem pensava em repartir nada do que ele tinha, porque ele queria só aumentar o seu patrimônio. E então Jesus cita uma frase, né, que esse homem ouve o seguinte, né, vindo do alto: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado e para quem será? A nossa reflexão continua ainda dentro daqueles moldes, né, que nós estamos falando agora ultimamente, que é a nossa necessidade de ter, e quando nós temos que substituir pela necessidade de ser. Então Jesus vai dizer assim, né, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Então, isso está em Mateus 6, eu li aqui, né, do 31 ao 34, e nós vamos trabalhar, então, dentro dessa conceituação de Jesus a respeito da nossa vontade ou da nossa pressa de ter as coisas. Como eu já falei, nós somos acumuladores, né, nós gostamos de acumular. Mas, como disse lá Jesus naquela parábola, que veremos também mais na frente, qual o sentido, qual o objetivo de nós termos esse acúmulo de bens? Porque se amanhã ou essa noite nós formos convocados para sairmos do mundo da matéria, o que nós faremos? Trabalhamos tanto para quem? Ou sofremos tanto por quê? Ou por quem? Então, porque toda a nossa inquietação, ela está plantada ou na plataforma da nossa vida material. Então, nesses primeiros capítulos de Mateus, Jesus vai falar a necessidade da nossa espiritualização. E é lógico, nós estamos dentro dessa caminhada, desse aprendizado já há muitos e muitos milênios. E aprendemos que nós temos que estocar, porque amanhã talvez possa faltar. A negligência, ela não é uma boa conduta. Nós não podemos ser negligentes, mas nós não podemos nos inquietar. Porque o nosso Pai, aquele que nos criou, ele sabe das nossas necessidades, criou todos os meios para que nós passássemos por essas experiências, e nós muitas vezes sofremos em vão. Nós nos debatemos por nada. O mundo hoje é rígido conosco, né? A situação do nosso globo, ela nos exige que nós tenhamos a serenidade, que nós tenhamos a calma, que nós tenhamos a confiança. E isso às vezes, ou muitas vezes, nos falta. Por quê? Porque nós temos aquela ansiedade
de guardar, de ter. Então, vamos ver a situação atual. Nós estamos com um grande conflito, um conflito bélico muito perigoso. Então, nós temos dois países que são apoiados por outros, e, na verdade, esses que apoiam A são inimigos daqueles que apoiam o B. E os que apoiam o A, eles acham que estão com a razão, e os que apoiam o B também. E nós estamos nesse meio de fogo cruzado. E aí, se explodir, né, um conflito nuclear, como será a situação do mundo? Qual será a nossa situação individual? E nós, então, entramos em conflito profundo. Nós entramos no processo de ansiedade, nós entramos na coisa aquele comichão. Nós não conseguimos dormir direito, então nos largamos, né, como se fosse uma sedação espiritual, onde nós temos quase um desligamento da realidade. Então, muitas pessoas hoje estão passando por essa sensação de um desgaste muito grande, de um cansaço muito grande, de uma necessidade muito grande de parar e respirar. E isso tudo está nesse bloco aqui que Jesus nos trouxe. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então, nós já falamos sobre isso também em vídeos anteriores, que o reino do Pai, né, ou o reino de Deus, hoje especificamente para nós, significa o planeta Terra. Porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nos aperfeiçoamos, aqui é o nosso reino. E nós temos que buscar, então, a justiça dentro deste reino. Porque ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós temos que nos colocar dentro dessa questão, buscar a justiça. E o que é a justiça? Qual será a grande justiça? A justiça é fazer ao outro o que queremos que façam para nós. Esse é o mundo de justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus diz que quando nós buscamos realmente realizar para o outro o que queremos para nós, nós estamos atuando no mundo de justiça. Automaticamente, esse mundo será um mundo de regeneração, onde o bem terá prevalência sobre o mal. E aí Jesus fala, né, naquela parábola, que nós temos que estar preparados para um chamamento. Lógico que hoje eu tenho que ter a consciência, eu tenho que ter a responsabilidade de preparar aquilo que o hoje me pede. Eu estou aqui gravando esse vídeo porque o hoje me pede. O hoje está me pedindo isso e eu não vou deixar para amanhã, porque, primeiro, que eu não sei o amanhã, mas, segundo, né, me compete a minha visão, se eu estiver presente fisicamente, eu estarei entregando este vídeo e passando para um outro compromisso. Mas, como Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã não está no meu controle. O dia de amanhã não me pertence. E ele diz, basta a cada dia o seu mal. E aí é que nós fazemos, né, aquele carregamento em vários vagões de males que nos trazem transtornos espirituais, emocionais e físicos. Porque o nosso trem, porque nós somos a locomotiva, tá? Nós somos aquele que vai conduzir esse trem com vários vagões de carga. E lá nós carregamos cada vez mais de coisas que ficarão pesados demais para essa locomotiva, no caso sou eu,
carregar. São os meus recalques, as minhas frustrações, os meus medos, as minhas ansiedades. E aí nós estamos assim no programa do homem do mundo. O homem do mundo que eu estou falando é aquele que não cogita do mundo dimensional, daquele mundo onde nós não vamos tratar só com as coisas da matéria. Porque esse mundo de tratar só das coisas da matéria passou há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, quando o homem ainda estava descobrindo as coisas, ele não ousava nem olhar para o céu, ele não via absolutamente nada ao seu derredor, porque a sua mente ainda estava muito incipiente. O seu cérebro era muito reduzido. Então, lá no tempo dos hominídeos, né, quando o cérebro tinha 600 milímetros cúbicos, era algo muito pequeno, então não elaborava. Mas a evolução veio, foi se expandindo, a nossa capacidade cerebral foi aumentada, então nós temos já condições, sim, de cogitarmos sobre as coisas extrafísicas, fora da nossa dimensão. Porque nós não estamos aqui, né, para trabalhar, comer, beber, sofrer, dormir, acordar, seguir um ritual sem fim e não cogitarmos das coisas que estão além dos nossos olhos e que a cada dia são mais perceptíveis, não só pelos nossos olhos, mas pelas provas incontestes, ou que são, hoje nós temos, né, pessoas que filmam, que documentam, enfim, nós temos uma grande gama de informações daquilo que acontece. E nós estamos dentro desse universo e precisamos, sim, estarmos atentos a tudo. Nós não podemos mais nos fixar num objetivo só. A vida é o nosso grande objetivo. E esse objetivo, ele é muito maior do que nós possamos imaginar. Então, nós estamos aprendendo hoje a lidar com outros fatores que nos levam a ter uma visão muito mais ampliada, não só do mundo que vivemos, mas do universo que nós estamos inseridos. E quando nós começamos a observar esse universo, nós nos achamos poeira, ou menor que a poeira cósmica. E não. Na verdade, nós somos o princípio inteligente. Então, aí nós somos a alma desse universo. Como Jesus disse, vou repetir várias vezes, nós somos o sal da terra, porque nós é que damos o tempero, o sabor ou a vida a esse mundo. Nós não temos ainda consciência do que realizamos e qual é o nosso papel dentro dessa bolinha azul que habitamos. Ela é pequenininha, perto dos demais, mas ela é importantíssima, porque é aqui que nós estamos concentrados, aproximadamente quase 8 bilhões de seres espiritualizados, ou seja, seres que são espíritos em evolução, sem contar com, talvez, 5 vezes mais do que isso, ou até 6, daqueles que não estão envergando um corpo físico. Então, nós precisamos ter essa consciência, saber daquilo que representamos dentro da criação do nosso Pai Celestial, Criador de tudo que existe e causa primeira de todas as coisas. Quando nós começamos a vivenciar isso, nós vamos diminuindo assim a carga
que nós temos carregando ou que nós estamos carregando em nossos ombros. Porque a cada dia eu vou resolver uma situação. Aquela situação concernente à minha dificuldade. Dando um exemplo, né? Como eu falei, hoje eu estou nessa gravação de vídeo, porque o amanhã me cobra isso, mas eu não vou me sofrer se eu não tiver aqui, porque amanhã não sei, né? Amanhã nosso sol pode, de repente, ter um comportamento completamente diferenciado e criar uma alteração muito grande que atingirá todo o sistema solar e toda a vida que possa existir nesse sistema. Está no nosso controle? Está no meu controle? Não. Amanhã pode se abrir, né, um vulcão enorme. E eu vou ver apenas meus irmãos sofrendo. Eu posso interferir? Não. Então, eu não vou sofrer. E nós estamos nos escravizando ao mundo também da informação. São muitas informações. E essas informações nem sempre nos trazem tranquilidade, porque são informações pessimistas, são informações ruins. Quando nós temos que fazer o levantamento, cada um de nós com a consciência, nesses ditames do nosso Mestre Jesus, fazermos a escolha certa, direcionarmos a nossa energia naquilo que realmente vai trazer benefício, não só para mim, mas para o bem da humanidade. Porque quando eu saio do negativismo, quando eu saio do vitimismo, eu estou beneficiando todos os meus irmãos em humanidade. Nós temos que diminuir esse grau de ansiedade, de sofrimento, de descrença e começar a acreditar na humanidade, acreditar no ser humano, porque hoje eu percebo que nós estamos muito propensos a relegar o ser humano. Eu vejo isso no simples pedaço, né, dirigindo um simples pedaço, apenas alguns quilômetros, eu vejo isso. As pessoas infelizes com o outro que está na frente, ou que está do lado, ou aquele que quer ultrapassar. E aí eu ouço, a humanidade não tem jeito. Quando eu falo humanidade não tem jeito, eu estou me colocando dentro desse bloco. Eu estou também me inserindo, e o pior, né? Estou criando um campo vibracional que aquele que não me agradou, ele vai sentir a mesma coisa e não vai se agradar de mim, não vai se agradar do outro, não vai se agradar quando chegar em casa. Então é esse o mundo que vivemos. Eu digo que esse é o início do fim de uma era, onde nós vamos ter que prestar conta, sim, do que fizemos conosco e com o nosso semelhante, ou com os nossos semelhantes. Muitas vezes a gente fala assim, eu nem vou orar porque fulano de tal não merece oração. Todos nós somos, sim, necessitados de boas vibrações. Por mais vil que seja a criatura, por mais incompatível com a nossa condição moral, com a nossa estatura moral, aquele ser merece, sim, que nós o incluamos nas vibrações. Porque mais cedo ou mais tarde ele estará novamente em nossas vidas. E como nós iremos tratá-lo? Porque se hoje este ser que nós execramos, ele vai ter, né, a sua vida e de repente ele vai sair dessa vida física, nós também, num outro encontro, como será que ele estará? E como nós estaremos? Como nós lidaremos com as situações que hoje nos pedem consciência e responsabilidade?
Nós temos que pensar muito, mas muito, e refletir em todos os aspectos, nas lições de Jesus. Porque sem ele, sem essas lições, não andaremos, o mundo não andará. E hoje nós sabemos que, inclusive, né, que as orientações de Jesus, elas estão sendo cada vez mais limadas, né, e colocadas assim num patamar onde nós não temos alcance. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque nos remete, sim, a essa massa imensa, nessas faixas vibratórias baixas, onde nós estamos sempre enfermos, sempre doentes. Então, basta a cada dia o seu mal. O mal é o que nos compete resolver hoje. Amanhã será outro dia. E se nós aqui estivermos, amanhã resolveremos aquilo que nos compete amanhã. Assim como resolveremos o mês que vem, o ano seguinte. Mas não deixemos para a próxima experiência, para a próxima encarnação, aquilo que nós podemos resolver hoje. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que é o que vai fazer a diferença e que nos colocará de maneira diferente dentro da força universal. Então é isso. A reflexão da semana é essa. Eu agradeço a todos vocês. Mais uma vez, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e estaremos juntos na próxima semana. Um beijo e uma ótima semana a todos.